Fala pessoal, eu sou o Matheus. E eu sou o Moisés. E esse é o canal O Porquê de Tudo. É um fato que com o avanço da tecnologia, muitas profissões estão surgindo, certo? Mas você já parou para pensar que muitas profissões da antiguidade deixaram de existir com o tempo e o avanço tecnológico? Por serem ocupações exercidas em momentos antigos da humanidade, muitas delas não seriam muito bem vistas nos dias de hoje, e seriam até consideradas bizarras. Porém, muitas profissões, mesmo sendo atuais, ainda podem ser bem estranhas. Por isso, no vídeo de hoje iremos falar sobre as 7 profissões mais bizarras que você já viu. Em sétimo lugar, médicos de sapos. Por mais que o nome possa sugerir que esses médicos cuidavam de sapos, a verdade é que eles eram usados para o tratamento de doenças. Os médicos de sapos eram uma espécie de feiticeiros de uma tradição ligada à medicina tradicional, que existia na Inglaterra até o fim do século XIX. O maior trabalho desses médicos era para curar a escrófula, uma doença de pele que está ligada à tuberculose. O tratamento era feito ao colocar um sapo vivo ou perna de sapo dentro de um saco de tecido que era deixado sobre o pescoço do paciente. Para realizar este trabalho, o médico precisava de uma enorme criação de sapos ou de uma boa habilidade para encontrá-los. E em sexto lugar, ressuscitador de cadáveres. Também conhecido como ladrões de corpos, essas pessoas faziam exatamente o que o nome sugere: roubavam cadáveres. Porém, existia um motivo. É que com o aumento das escolas de medicina no Reino Unido no século XIX, corpos humanos eram necessários para os estudos de anatomia e simulação de cirurgia. Só que naquela época as pessoas ainda tinham horror só de imaginar os corpos de seus parentes sendo abertos em escolas de medicina. E foi a partir daí que surgiu essa profissão, que na verdade era ilegal. Porém, como a pena para esse crime era leve e passível de multa, pessoas acabavam invadindo cemitérios para roubar corpos enterrados há pouco tempo. Eles cavavam com pás de madeira porque eram mais silenciosas e levavam tudo que era de valor junto ao corpo e depois o levavam até uma escola de medicina mais próxima. Isso era tão rentável que houveram até casos de pessoas que matavam para vender corpos, como no caso de John Bishop e Thomas Williams, que faziam parte de uma gangue de ladrões de corpos. Eles alugaram um barraco em Londres, onde atraíam suas vítimas, em sua maioria mendigos, que eram drogados e então mortos. Nisso, em 12 anos, eles juntamente com a sua gangue roubaram cerca de 500 mil corpos para vender às escolas de medicina da época. Até que tudo isso teve fim. Em 1832, uma resolução definiu que apenas corpos que não fossem reconhecidos no necrotério e aqueles que fossem cedidos por famílias poderiam ser usados nas aulas de anatomia. E em quinto lugar, despertador humano. Essa profissão surgiu junto à Revolução Industrial no século XIX. O que acontecia era que durante esse momento, muitos processos de produção passaram da manufatura para a indústria, e espécies de vilas de trabalhadores começaram a se formar ao redor dos parques industriais. Foi a partir daí que se popularizou a profissão de despertador humano. Pessoas que eram contratadas para acordar os trabalhadores para que eles chegassem no trabalho na hora certa. Eles costumavam usar uma madeira comprida e leve para cutucar as pessoas pelo lado de fora de suas casas. Imagina que desagradável. Outros usavam uma zarabatana para tirar pedras nas janelas das casas. E em quarto lugar, caçadores de rato. Não podemos dizer que essa profissão foi completamente extinta, já que em alguns casos, agentes antipraga são chamados exclusivamente para exterminar ratos. Porém, no passado, era comum contratar os serviços de caçadores de roedores, que entravam em sótãos, porões, bueiros e sistemas de esgoto, atrás dos temíveis ratos. Isso na tentativa de acabar com a manifestação desses animais, causadores de muitas doenças em países europeus. Já no Brasil, durante o século XIX, Oswaldo Cruz, que era cientista, criou um novo cargo, o de comprador de ratos. Isso mesmo. Este funcionário percorria as ruas da cidade, dos centros e dos subúrbios, pagando até R$300, cerca de R$300, por rato apanhado pela população. Assim, a curto prazo, desapareceram os ratos e as pandemias. E em terceiro lugar, caçadores de tesouro. Por mais que pelo nome você possa achar essa profissão legal e aventureira, a verdade é que não era uma ocupação nada agradável.
Durante a época vitoriana, em Londres, na Inglaterra, era comum ver famílias de classe trabalhadora, chamadas de toshers, procurando em esgotos de cidade por joias e objetos de valores, como pedaços de carvão, pregos de cobre, ferramentas perdidas e até ossos. Tudo isso poderia ser vendido. Já os chamados mudlarks faziam um trabalho semelhante, só que nas margens do rio Tamisa, que corta a cidade de Londres. Durante a manhã, eles entravam pelos canais do rio e procuravam entre esgotos não processados e carcaças de animais por pequenos tesouros. Obviamente, essas pessoas não eram muito bem vistas pelos seus vizinhos, afinal, o cheiro de esgoto não era dos melhores. Até crianças, por conta de extrema pobreza, eram obrigadas a fazer isso para ajudar as suas famílias. As pessoas que limpam a lama do rio hoje ainda são conhecidas como mudlarks, embora atualmente sejam adultos, com detectores de metais que buscam artefatos históricos e objetos de valores. Agora, pessoal, as duas últimas profissões que iremos falar são atuais, porém não deixam de ser bem bizarras. E se você está gostando do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. E em segundo lugar, cheirador de axilas. Sim, foi o que você ouviu, cheirador de axilas. Não é um trabalho muito agradável. A verdade é que os chamados cheiradores de axilas são profissionais que verificam o poder da ação do desodorante. É basicamente o seguinte, existem pessoas que usam desodorante e fazem bastante exercícios físicos, até ficarem completamente suadas. O trabalho do cheirador de axilas é assegurar a qualidade do desodorante, e fazem isso cheirando a axila dos testadores que usam o produto. Pode até parecer besteira, mas um cheirador de axila pode ganhar até 15 mil por mês. Porém, além de cheirar a axila, vez ou outra lidarão com situação onde terão que cheirar papéis higiênicos, perfumes, entre outras coisas. Em primeiro lugar, empurrador de pessoas. É um fato que muitas pessoas pegam as conduções lotadas todos os dias, e às vezes pode até ficar difícil de entrar. Agora, já pensou se tivesse alguém para dar aquele empurrãozinho para ajudar? No Japão, isso é uma realidade. Pois é, pessoal, são os empurradores de pessoas. Por mais que o nome seja estranho, eles executam uma função bem importante. A função deles é garantir o cumprimento dos horários e evitar acidentes. Para isso, quando o metrô para na estação e há muita gente para entrar, eles dão um empurrãozinho para garantir que ninguém vai ficar de fora. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou, se inscreva no canal e deixe seu like para ajudar a gente a sempre estar trazendo conteúdo de qualidade para você. E falou! Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal para ajudar a gente sempre estar trazendo conteúdo de qualidade para você. Falou! E falou, mano. Por favor, tem como tu falar isso? Porque eu não vou conseguir gravar. Eu falei E falou pra eu poder saber, pô. Não... Então se inscreva no canal, ative o sininho. Tá, mas é pra eu falar o quê?